Fala, turma. Começar então nossa análise semanal. Se você já tem visto, tem acompanhado, está curtindo, deixa aí o seu like. Mais do que isso, se você gosta, mais do que esse like, compartilhe com os amigos, conte para mais gente poder desfrutar isso aqui com a gente, tá? Então vamos começar aqui como já tradicional pelo gráfico mensal. A gente já passou essa semana agora, passamos do meio do mês, né? Até então já estamos com uma barra verde aqui bem relevante. Depois de 5 meses de uma puxada de alta, mês passado a gente teve aquela corrigida, mas que não teve força para seguir. Então a gente, por enquanto, até agora, enroscou aqui em cima, nessa região do 330 a 50, mas estamos firmes lá. Tá? Quando a gente vem para o semanal, o cenário também continua altista. 3 semaninhas de correção lá em abril e agora a gente já está na quarta de alta, média móvel de 20 períodos apontando para cima, que eu uso como referência para tendência. Então aqui, mensal e semanal, tudo para cima ainda e nada que nos pudesse dar indício de qualquer mudança de atitude do mercado. Ok? Agora eu gosto de olhar, é comum aqui eu mencionar o OBV, que é o On Balance Volume, que é o saldo de volume, é um indicador que eu costumo recomendar que você, se não conhece, que você olhe. Quando a gente olha o OBV, ele é muito para... Basicamente, o conceito por trás é que o volume antecipa o preço. Então, para melhorar a certeza de uma tendência de alta, é ideal que nesse saldo de volume aqui a gente tenha havido um rompimento de volume antes, né? Então, se a gente está subindo, que o volume também esteja fazendo uma curva positiva aqui. Então, isso não quer dizer que assegura que vai ter uma tendência de alta, mas aumenta bem a probabilidade. Foi isso aqui que a gente viu entre julho, agosto do ano passado e dezembro, certo? A gente viu uma máxima aqui de preço no último período aqui, que correspondeu também a uma máxima de volume. Depois aqui, quando vocês viram que quando estava para baixo o preço ainda, o volume já estava maior, na verdade, que do pico anterior, ou seja, preço abaixo, o volume ainda maior, e quando rompeu, quando fez o próximo pico aqui, na verdade o volume já estava bem superior, né? Então aqui tinha uma convergência entre OBV e preço, e aqui, interessantemente, entre fevereiro e final de março, começo de abril, a gente tem um outro cenário bem ilustrativo aqui também da divergência, né? Vejam aqui, a gente teve um pico do ABV aqui, tá? E depois, o pico seguinte de preço foi com saldo de volume mais baixo. Então, na hora que a gente traça as duas linhas aqui, a gente viu uma divergência e, coincidência ou não, a gente viu que aquela nova máxima não se sustentou e foi quando houve aquela correção de abril, tá? Então, eu achei legal mostrar aqui hoje, que está bem ilustrativo, mostrou essa correção, e agora a gente tem que entender o que vai acontecer e pode acontecer nesse momento, né, uma vez que a gente está, na verdade, passou a máxima, né? A gente já fez uma máxima ali no 49,5, que é maior que a anterior. O volume ainda não tinha antecipado, o volume não tinha feito o mesmo rompimento. Então, para essa semana, as próximas, essa é a minha curiosidade. O que pode acontecer? A gente, primeiro, se efetivamente vai romper, a gente está falando que no médio prazo a gente tem toda a cara de continuidade, mas acende-se uma luz para mim com o fato da gente ter tido volumes muito pequenos desses últimos dias, né? Essa semana foi um volume baixo. Então, quando a gente vem para o diário, a gente, o fato ali, basicamente, aquele OBV mostra que toda essa pernada de alta aqui foi com volumes inferiores, né? Essa semana foi curioso porque a gente estava esperando muito o CPI, agora, depois de ter saído o CPI, que inclusive foi em linha com o que o mercado planejava, a gente não teve grandes volumes negociados, né? Então isso acende uma luzinha para mim. Não necessariamente isso vai reverter, mas eu gosto de ver
subidas com volumes, tá? E aqui no diário, lembrem que semana passada eu comentei dessa região aqui mais ou menos 250, 272, 74, eu acho, que podia ter enroscado. A gente vê esses 2 dias aqui, o dia 13 e o dia 14, que realmente ele deu essa enroscada dentro dessa região, que a gente podia ver de fato um enrosco, e na hora que saiu o CPI na quarta-feira, que já mudou de patamar de negociação, tá? Aqui, já outra coisa interessante, tem esse Fibonacci aqui na região mais ou menos do 345, que eu fiz projeções de acordo com essa mínima aqui do 19 do 4 e a máxima do 29 do 4, eu fui projetando, fiz um Fibonacci inicial aqui, fui projetando. Ele dava para a gente essa projeção exatamente lá no 345, como eu falei, a máxima foi no 49,5. Podemos dizer que ele respeitou, né, respeitou a região. Ao mesmo tempo que eu comentei do volume baixo, isso para mim representa uma falta de convicção. Foi curioso que a gente teve quase que uma estrela cadente aqui em cima, com a mínima ali na região do 315,25, eu acho que foi a mínima de quinta-feira. Então, numa região possivelmente de resistência, um sinal desse, se o mercado tivesse fraco, ele muito provavelmente, a gente ia ver muita agressão de venda aqui, a gente poderia ver uma correção, tá? O mercado dando uma corrigida, mas ao mesmo tempo, para mim, ficou meio controverso. Eu não sei exatamente o que esperar por isso. O volume pequeno, não gosto de ver isso, mas ao mesmo tempo, na hora de sentar a mão aqui para baixo, os caras não sentaram, né? Perdeu 315, 312, foi rapidamente lá no 5,75 e depois, dali, já inverteu. Fez até um oco invertido interessante no intraday. Então, essa semana é uma semana com nada de indicadores, ou sem indicadores relevantes. A gente vai ter várias pessoas do Fed, FONC falando. Não sei se esses caras vão trazer alguma coisa que possa mudar o sentimento do mercado. O que para mim vai ser mais relevante na semana é no calendário micro, que é quarta-feira, a Nvidia solta os resultados. É a última praticamente falando, a temporada lá já está acabada, podemos dizer assim. Nvidia é das últimas, e embora o brilho das techs tenha sido menor nesse trimestre, a gente teve Apple e Tesla decepcionando, inclusive, né, o povo já até questionando o nome lá dos Magnificent Seven. Então vamos ver a Nvidia, porque tanto o resultado, ou talvez até mais que o resultado dela, o guidance pode, acho que dar uma mudada, né, dar uma mudada na perspectiva como um todo, mas dá uma zedada aí um dia ou outro, né? Então, o que a gente vê é isso, é que foi um rompimento, rompeu sim, mas sem convicção. Eu achei que faltou essa convicção. A gente foi lá, na sexta-feira, a gente já não conseguiu atingir as máximas, embora fechando próximo da máxima, a gente não conseguiu atingir lá a região do 340 propriamente dita. Então, isso me deixa esse sinalzinho de atenção, ok? Então, pensando agora para frente aí na semana, essa região, naturalmente, a gente já vê que o 350, ele é uma região que a gente vai ter que ficar de olho, vai ter que ser superada, né? Pode ver bater cabeça aqui. Para cima a gente não tem história anterior, então seriam as nossas projeções, tá? Se a gente for projetar, o que a gente vai encontrar? Essa projeção que eu comentei, que eu peguei do diário, que deu na região do 44, 45 aqui, a próxima projeção dela seria lá no 463, ok? Então, guarda esse número, 463. Porque aí, se a gente for olhar lá no mensal, a gente tem o 444 aqui, que também é uma próxima projeção, uma extensão de Fibonacci. Então, 445 com 465, ok? 20 pontos, mas nesse cenário, nesse tamanho de cenário, de perspectiva que a gente está falando, não deixa de ser uma referência. Então, a gente olha lá
E é possível que, seguindo para cima, essa faixa seja de interesse. A gente pode ver esse segmento como objetivo. Aí, quando a gente vem para os 60 minutos, pensando na continuidade para baixo, né, aí do movimento, um eventual retorno do movimento, a gente vê aqui, já tínhamos aqui essa região do 270 com 282, semana passada isso já estava desenhado. Vocês veem que foi aonde até deu o gap aqui, na quarta-feira, né? Isso aqui é só o período regular, não tem pré-mercado, então a gente vê esse gap. Então até aproveitando os 60 minutos, a gente vê que ele continua em tendência, desde o começo de maio, em tendência firme de alta. Segunda vez que trabalhou aqui mais perto da média móvel foi justo na sexta, que sinalizou o final do dia, foi um final do dia forte que foi esse candle praticamente engolfando aqui as 5 horas anteriores, né? Então, de qualquer forma, aqui superar a região do 330, 325, 30 aqui vai ser crucial, né? Para ir lá para o 35. Então, essa faixa entre o 312 e 340, isso aqui a gente pode ver bater cabeça aqui, especialmente segunda-feira, sem calendário, é difícil, ou não tendo um motivador para andar forte para cima nem para baixo, seria uma faixa que dá para apostar batida de cabeça. Essa região do 72,82 aqui, 74,82, ela pode ser, a gente poderia ver um pullback aqui e voltar. Se ela descer aqui e segurar e seguir isso, é um sinal de força, pode dar um gás para continuar o negócio. Né? Depois aqui, a gente tem aquela região do 233, que eu comentei, 233, 185, 125. 233, ele foi relevante, né? Segunda-feira passada, ele foi relevante de novo. Então, poderíamos ver o preço descendo aqui. E essa região do 16,23, essas regiões são as mesmas que eu notei semana passada. 16,23, 143,53. Pelo que a gente está vendo, está difícil pensar em vir para essas de baixo, mas vale a pena a gente ter em mente. De qualquer forma, a primeira, a gente viu ali várias máximas ali na região do 260, várias não, né? 2 dias aqui, depois enroscando entre 260 e 265, 261, 265. Então, vale ficar de olho que seria possível também a gente ver um pullback por lá e ficar de olho nessas regiõezinhas aqui. E para terminar, lembrando que a agenda vazia, Nvidia pode ter um impacto na quinta-feira, então especialmente quando está solto assim, a gente fala o mercado de lado, mas às vezes no intradia, ou você vendo os candles diários, você não tem a percepção do que rolou no intradia. Então aquilo, você acha que tomou uma tendência para um lado, você começa a esperar pullback para entrar, de repente ele rasga para o outro lado, então tem que ficar muito ligado, muito atento para não tentar olhar, sair um pouquinho, dar um zoom out e olhar um pouquinho o macro para não ficar batendo muita cabeça ali dentro do dia e acabar se lascando desnecessariamente, né? Então, se ficar volátil e dentro de um range, ou volátil meio de lado, mas sem um range definidinho, aquele que ele vai lá para cima, rejeita, vai para um definido embaixo, depois você consegue trabalhar fácil. Não estando esse range claro, melhor você tentar entender os limites, as regiões dos limites disso, né, e fazer alguma coisa lá e evitar bater cabeça no meio. Ok, turma? Então é isso. Uma ótima semana. Gostou dessa análise? Deixa o seu like aí. Como eu falei lá no início, recomende também para os amigos. A gente precisa aumentar a turma que está acompanhando aqui com a gente. Essa é uma oportunidade, ok? Grande abraço.